havendo um número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Tânia Bastos para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª sessão ordinária, em 3 de março de 2011. Presidência do senhor vereador Paulo Messina, segundo suplente, e tio Carlos, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores, Dr. Jorge Manaia, Patrícia Morim, Paulo Pinheiro, Jorge Felipe, Jorge Pereira, Eliomar Coelho, Luiz Carlos Ramos, Paulo Messina, Rubens Andrade, Dr. Edson da Creatinina, Carlinhos Mecânico, tio Carlos, Sônia Rabelo, Marcelo Piuí, Tereza Berger, João Cabral, José Everaldo, Dr. Eduardo Moura e Marcelo Arar. Assume a presidência o senhor vereador Paulo Messina, segundo suplente, e ocupa o lugar de secretário a convite do senhor vereador Dr. Edson da Creatinina. Encerra-se a sessão às 16h06. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos, vereador, por favor. Senhores vereadores, senhor presidente, vereador Brizola, senhores assessores dos gabinetes aqui presentes, os mais frequentes e assíduos ouvintes das nossas intervenções. Queria, antes de falar, parabenizar o mais novo pai da cidade, aí, o vereador Caiado, que acabou de ser pai. Eu sou pediatra ainda, qualquer coisa que você precisar, estou à sua disposição. Agora se prepare para ficar acordado de noite. Vamos ver agora um vereador Caiado de Olheiras, quando vier aqui para casa. Eu queria fazer uso da palavra para continuar. Acabou o carnaval, já estamos agora no período de... O Brasil iniciou sua atividade ontem, reiniciou suas atividades a partir de ontem. E eu quero voltar a discutir um assunto que está em pleno momento de efervescência dentro da sua área, evidentemente, que é o projeto apresentado pela Prefeitura. Projeto esse que a sua execução está suspensa devido a 3 liminares obtidas por 3 instituições diferentes, que é aquilo que já falei aqui com vocês, que é o descumprimento do artigo 2º, do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 5.026, que é a lei que autoriza a criação das organizações sociais na área de saúde do Rio de Janeiro. Esta lei foi votada pela Casa e, na nossa opinião e de várias outras pessoas, essa lei está sendo rasgada pelo Poder Executivo ao propor a entrega das emergências dos 4 principais hospitais da cidade do Rio de Janeiro. O Lourenço Jorge na Barra, Miguel Couto na Zona Sul, o Souza Guiar no Centro e o Miguel Couto e o Salgado Filho no Meia. Esses 4 hospitais, pela proposta apresentada pela Secretaria de Saúde e publicada em edital no Diário Oficial, seriam geridas as emergências, e os médicos das emergências, os enfermeiros e auxiliares das emergências, seriam geridos por organizações sociais escolhidas, evidentemente, sem licitação, como tem sido até agora, escolhidas pela Prefeitura para gerenciar esses setores de emergência. Ontem, nós participamos de uma discussão com os médicos aqui, com um grupo de quase 100 médicos daqui do Rio de Janeiro, no Conselho Regional de Medicina. Houve uma discussão com a presença do secretário municipal de saúde e a presença de outros parlamentares aqui do Rio de Janeiro.
estavam presentes a deputada federal Jandira Fegali e a deputada estadual Rejane. E, na oportunidade, o secretário apresentou a sua visão do projeto e, mais uma vez, disse claramente para todos nós que ele pretende implementar o projeto, apesar de saber que hoje 3 liminares suspenderam o processo de entrega e abertura dos envelopes. Uma liminar concedida ao Sindicato dos Médicos, uma liminar concedida ao Sindicato... Aliás, uma liminar que é cedida ao Sindicato dos Médicos em apoio com os sindicatos enfermeiros. Uma outra liminar, que também foi aceita pela Justiça, foi do Conselho Regional de Medicina. E uma terceira liminar do Sindesprev, Sindicato dos Funcionários da Previdência Social. Essas 3 liminares são diferentes, mas impedem o início e a abertura dos envelopes e a assinatura de contratos. O secretário municipal de saúde alega que não está, de maneira alguma, rasgando a Lei 5.026, simplesmente ele tem como concepção de que a criação de um novo órgão pela secretaria, situado na Estrada da Gávea, na curva do S, seria a solução do problema. Ele acha que pode fazer isso e tem a impressão de que vai ganhar essa briga na Justiça. Na discussão, os médicos mostraram a sua indignação completa em relação ao projeto. Alguns representantes da secretaria que foram falar defendendo o projeto foram estrepitosamente vaiados pelos próprios médicos. E nós estamos diante de uma situação que a Justiça terá que decidir. A grave situação do momento, apresentada lá pelo secretário ontem, é que ele alega que isso é a única solução para os problemas dos recursos humanos da saúde da Prefeitura. Ele não admite que a solução passe por um concurso público. No que ele apresentou, a única solução no momento é a entrega das emergências a organizações sociais. Houve uma proposta de intermediação, ele reclama e diz que não há possibilidade, porque o contrato com a Fiotec termina no dia 1º de maio, que ele tem apenas o resto do mês de março e o mês de abril para resolver o problema, e que a partir de 1º de maio as emergências da cidade ficarão sem médicos, porque o contrato não pode ser renovado. Houve uma tentativa de acordo com a Fiocruz, de que o contrato poderia tentar a renovação do contrato, contanto que o secretário se comprometesse a uma solução definitiva, que seria o concurso público para esses profissionais. Mas o secretário disse claramente que não é opção da secretaria o concurso público. Então, estamos aguardando qual é a solução na Justiça. Enquanto isso, há um impasse criado. E vamos aguardar também, estamos aguardando, a Comissão de Saúde está decidindo em relação à melhor maneira de convocar o secretário aqui à casa para explicar para nós, isso tudo que ele explicou lá tem explicado no Sindicato dos Médicos, explicou no Conselho Regional de Medicina, só que nem os médicos do sindicato, nem os médicos do Conselho são vereadores, os que estavam lá. Então, é necessário que ele explique aqui aos vereadores quais são as razões dele não cumprir a Lei 5.026, que foi votada nesta casa. Ele alega a situação de emergência, alega que é impossível continuar dessa maneira e só tem o prazo até o dia 1º de maio, e nós esperamos que até lá uma solução seja dada. Eu lembro o caso do Hospital de Acari, em que uma liminar do Sindicato dos Médicos, quando ainda então secretário de Saúde era o Ronaldo César Coelho, que durou quase 2 anos, só foi cassada, só foi suprimida 2 anos depois. E, pelo que o secretário diz, essa situação não pode ultrapassar o dia 1º de abril. E a partir do dia 1º de abril não há mais médicos, o contrato com todos os... 2/3 dos médicos das emergências do Rio são hoje vinculados à Fundação Fiotec. Então, se isso terminar, o contrato terminar e não houver uma renovação, não pode haver renovação, não houver uma outra solução, nós, segundo o próprio secretário, ficaremos sem médicos na cidade. É uma situação que eu admito que é grave. É uma situação que eu acho que deve preocupar as pessoas que moram aqui nessa cidade, e precisamos que o secretário venha aqui até essa casa
e nos explique quais são, por que não há um plano B, qual é a razão. Eu ontem na discussão mostrava que a Prefeitura do Rio vem diminuindo nos últimos 3 anos os recursos na rubrica de pagamento pessoal. 2009 foi 1 bilhão 145 para pessoal, 2010 1 bilhão e 65, ou seja, a cada ano nós temos mais dinheiro para pagar o funcionário público, menos dinheiro para pagar o funcionário público e mais dinheiro ao contrário para pagar as OS. Enquanto caiu de 1 bilhão 145 para 1 bilhão e 65 o volume de recursos para pagar funcionário público, em relação à rubrica custeio, aumentou para 350 milhões, ou seja, 30% dos recursos gastos em custeio são para pagar as organizações sociais. Esse é o DNA da Secretaria de Saúde em relação ao pagamento. 0 de funcionários públicos, 0 de concurso público e todos os recursos para terceirizar o sistema. E eu queria lembrar aqui aos vereadores, no mesmo assunto para encerrar, no mesmo assunto de terceirização de serviços, e vejo aqui alguns vereadores da casa são, e alguns funcionários da casa são funcionários, alguns assessores de parlamentares são funcionários da prefeitura, como é o meu caso. Ontem foi publicado no Diário Oficial um fato gravíssimo, que pelo menos eu estou correndo atrás das informações para que a gente possa entender melhor. Ontem começamos a entender que a perícia médica do município está sendo terceirizada. A partir de ontem, todas as licenças até 90 dias para qualquer funcionário público, vereador, passam a ser feitas por uma empresa privada. A Secretaria de Administração, sem concurso, escolheu uma empresa e avisou que começou ontem. Funcionário que tiver que pedir algum tipo de licença, que tenha a validade até 90 dias, não irá mais à perícia médica do Estado, do município. Passa a buscar os endereços, 5 endereços, de uma clínica chamada, se eu não me engano, Rio Med Medicina, ou alguma coisa, que é a sucedânea, esta empresa, os 5 endereços da empresa, são os antigos endereços de uma empresa de medicina de grupo que todos conhecemos, porque faliu e ficou com dívidas com várias pessoas, que é a CEMEG. A falecida CEMEG foi substituída por uma nova clínica e essa CEMEG fez tão bons serviços à sociedade que a Secretaria de Administração resolveu contratá-la para trabalhar com o servidor público. É um fato novo, é um fato inédito, quer dizer, nem os mais, se esse termo ainda cabe, nem os mais neoliberais desse país conseguiram fazer o que a Prefeitura conseguiu fazer agora, terceirizar a perícia médica, fazer com que nós, funcionários públicos, vamos ter que ir procurar um serviço privado para obter a licença até 90 dias. Eu estou descobrindo qual foi a razão, estou tentando descobrir, espero que consiga, qual foi a razão para escolher uma empresa tão idônea quanto essa, que foi escolhida. Com uma história que nós médicos, doutor Carlos Eduardo, doutor Ivani, doutor Eduardo, nós sabemos que existe na medicina a história patológica pregressa. E eu estou buscando nessa empresa, não a sua origem, estou procurando a sua história patológica pregressa. São coisas que acho que nós temos que reagir de alguma maneira. Nós temos que, como profissionais da saúde, como vereadores, nós temos que saber por que isso está acontecendo. Qual é a vantagem? Eu, por exemplo, com recursos próprios, nunca procuraria uma empresa como a CEMEG para tratar da minha saúde. Por que a Prefeitura procurou uma empresa como essa para tratar da perícia médica dos seus funcionários? Fica aqui no ar, e se eu descobrir, eu tenho o compromisso de vir dizer a vocês, mas acho que todos nós deveríamos estar com atenção maior voltada para isso. Com a questão das organizações sociais e com a questão da perícia médica terceirizada. E mais do que isso, esse conjunto todo, o conjunto da obra, leva a alguma coisa que eu já li no jornal por esses dias, uma posição brilhante, queria parabenizar o vereador Brizola, que foi a posição em relação a esse plano que está aqui para ser discutido dentro da casa, para ser votado, o plano que modifica o regime previdenciário do município. Nós temos, mesmo que os mais antigos não vão ter as suas aposentadorias regidas
por esse novo regimento, é preciso ter cuidado, porque isso aí vem com a mesma cara. Terceiriza a saúde, terceiriza a educação, terceiriza a perícia médica, terceiriza tudo que puder e terceiriza também a aposentadoria dos funcionários públicos. Nós temos que ter cuidado com isso, porque essa onda é muito complicada. E a gente sabe que às vezes não dá para fugir quando a onda do tsunami chega perto, não dá para fugir, não dá para encarar. Então, peço aos senhores vereadores que aprofundem os seus estudos e as suas discussões nesses assuntos, porque teremos algumas decisões para tomar na casa. Muito obrigado. A presidência queria registrar aqui a presença da nobre deputada Lucinha. Muito obrigado pela presença. Bem, não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte, onde a oradora escrita é a vereadora Tânia Bastos, que dispõe de 20 minutos, vereadora, por favor. Muito boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assessores, funcionários que estão aqui nesta casa. Eu quero colocar aqui, e vou até ler, para não me perder aqui em nenhuma frase e nenhum tipo de nenhuma colocação que nós já havíamos feito, porque dia 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher. Nós encaminhamos para um artigo do jornal O Dia, uma matéria, e eles publicaram no mesmo dia, foi no dia 8. Então, eu quero aqui fazer essa leitura muito importante, e logo em seguida eu estarei passando um vídeo para falar e deixar uma mensagem muito séria quanto à questão da violência contra a mulher. Bom, no jornal, que foi publicado no dia 8 de março, cita o seguinte: o dia 8 de março é um marco para as mulheres do mundo, mas o ano de 2011 é especial para as brasileiras. Pela primeira vez, o país é representado por uma mulher com o compromisso de implementar políticas públicas direcionadas à população feminina. As nossas meninas já podem sonhar em ser presidenta da República. Sim, o termo presidenta é correto e uma tendência natural da nossa língua de criar a forma feminina com o uso da desinência a, como menino e menina. Contudo, o uso da forma comum de dois gêneros também é aceito. Esta é apenas uma de tantas polêmicas provocadas pela conquista da feminina. Estamos acostumadas a quebrar paradigmas, porém, o processo deve ser natural. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em números absurdos, o excedente feminino, que era de 2, milhões em 2000, chegará a 6 milhões em 2050. Isto é, o Brasil precisa se preparar para esta nova realidade. O município do Rio de Janeiro deu um bom exemplo, investindo 34 milhões na construção de hospitais da mulher, em Bangu, na Zona Oeste, que vai funcionar como Instituto da Mulher, com ações integrais de prevenção e tratamento de doenças. Eu aqui quero fazer uma ressalva e parabenizar o nosso prefeito Eduardo Paes por essa iniciativa. Já o governo do estado do Rio de Janeiro nomeou uma mulher para ser chefe da Polícia Civil, a fim de moralizar a instituição. Neste mês, devemos não somente comemorar a ascensão das mulheres, mas unirmos esforços com a sociedade civil para desenvolver ações adequadas que atendam à necessidade desta população. O nosso destino não se restringe apenas a atitudes dos governantes, mas é o resultado do trabalho e da ação
transformadora de todas. O Brasil do futuro será exatamente do tamanho daquilo que juntos fizermos por ele hoje. Então, eu quero aqui, fiz essa citação através da minha assessoria de imprensa, que foi publicado no no jornal O Dia, nesse mesmo dia, dia 8 de março, que faz alusão ao Dia Internacional da Mulher. E eu quero aqui colocar um vídeo, e gostaria que os senhores prestassem atenção nesse vídeo, que é muito interessante. Ele diz: hoje recebi flores. Vamos lá? Não tem vídeo? Bom, então vou começar, eu vou citando aqui, tá? Aí depois vocês encontram no meio do caminho. Depois vocês me encontram aí no meio do caminho. Não é o meu aniversário. Esse aqui eu recebi, eu achei muito interessante, tem uma foto de uma mulher, um rosto bem sublime, né? E ela diz o seguinte: não é o meu aniversário ou nenhum outro dia especial. Tivemos a nossa primeira discussão ontem à noite e ele me disse muitas coisas cruéis que me ofenderam de verdade, mas sei que está arrependido e não as disse a sério porque ele me enviou flores hoje. E não é o nosso aniversário ou nenhum outro dia especial. Ontem, ele tirou-me contra a parede e começou a asfixiar-me. Parecia um pesadelo, mas dos pesadelos acordamos e sabemos que não são reais. Hoje acordei cheia de dores e com golpes em todos os lados, mas eu sei que ele está arrependido, porque me enviou flores hoje. E não é dia dos namorados ou nenhum outro dia especial. Ontem à noite bateu-me e ameaçou me matar-me. Nem a maquiagem ou as mangas compridas poderiam ocultar os cortes e golpes que me ocasionou desta vez. Não pude ir ao emprego hoje porque não queria que percebessem, mas eu sei que está arrependido, porque ele me enviou flores hoje. E não era o dia das mães ou nenhum outro dia especial. Ontem à noite, ele voltou a bater-me, mas desta vez foi pior. Se conseguir deixá-lo, o que vou fazer? Como poderia eu sozinha manter os meus filhos? O que acontecerá se faltar o dinheiro? Tenho tanto medo dele, mas dependo tanto dele que tenho medo de o deixar. Mas eu sei que está arrependido, porque ele me enviou flores hoje. Hoje é dia muito especial, é o dia do meu funeral. Ontem, finalmente, conseguiu matar-me, bateu-me até eu morrer. Se ao menos eu tivesse tido a coragem, a força para o deixar, se tivesse pedido ajuda profissional, hoje não teria recebido flores. Por uma vida sem violência, partilhem essa mensagem para criar consciência. E a última foto nós temos então, infelizmente, um cemitério pela qual ela se encontra. Para que se tenha respeito para com a mulher, com as crianças, com o idoso, enfim, que se tenha respeito com o próximo, seja quem for, denuncie a violência. Violência contra todos, violência contra a mulher. Essa é a mensagem que eu quero deixar para todos e dizer que, na verdade, nós temos, assim, muitas conquistas
As mulheres têm conquistado diversos espaços na sociedade, mas a sua independência, a sua dignidade tem que ser conquistada a cada dia, a cada momento, e sabermos que os órgãos públicos estão aí e precisamos denunciar. E que haja também do órgão público, né? A gente sabe que existem as delegacias das mulheres, que haja também da parte destes competência para se fazer realmente valer a nossa Lei Maria da Penha, uma lei tão conquistada com tanta dificuldade e que hoje, muitas das vezes, a gente sabe que pouco é cumprida. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Não tendo a oradora utilizado todo o seu tempo, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Muito obrigado. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. E água também. Requerimento número 1080 de 2011, de autoria do senhor vereador Marcelo Ará, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto, a Gigi de Carvalho, empresária. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se à ordem do dia. A primeira matéria da pauta é a eleição dos membros que comporão o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar para o biênio 2011-2012. A presidência esclarece que o processo de votação para a escolha dos membros dar-se-á por meio de votação nominal, devendo cada vereador votante registrar no terminal de votação o número correspondente ao vereador que deseja indicar para compor o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Vale lembrar que o número a ser digitado é o que antecede o nome do vereador no painel de votação. Nos termos do artigo 20 da Resolução 1133, de 3 de abril de 2009, estão impedidos de serem votados os membros efetivos da mesa diretora. Os seguintes vereadores: vereador Jorge Felipe, presidente; vereador Leonel Brizola Neto, primeiro vice-presidente; vereador Carlos Caiado, segundo vice-presidente; vereador Dr. Jairinho, primeiro secretário; vereadora Patrícia Morim, segunda secretária. Com base no artigo 2º do mesmo diploma, a presidência ressalta que serão eleitos os 10 senhores vereadores mais votados, sendo que os 7 primeiros serão membros efetivos do Conselho e os demais ocuparão as respectivas suplências. No caso de empate, adotar-se-á o atributo do vereador mais idoso para desempate, deixando de aplicar o critério da proporcionalidade partidária prevista no artigo 59, parágrafo 2º do Regimento Interno, porquanto a composição do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, à luz da Resolução 1133 de 2009, se realiza unicamente pelo processo de votação, independente de proporção partidária. Pela ordem, o nobre vereador Tio Carlos. Vossa Excelência pediu a palavra pela ordem?
Não pediu, mas pediu. Obrigado, senhor presidente. Desculpa, eu queria justificar a ausência do nobre companheiro Carlos Caiado, em função do nascimento de sua filha. Por isso é que ele não está presente hoje na sessão. Tá bom? Muito obrigado. A presidência indaga quais são os vereadores que são candidatos a integrar o Conselho de Ética, por favor. Vereador Paulo Messina. Paulo Messina. Doutor Ivanir. Professor Washington. Vereadora Tereza Berg. Vereadora Sônia Rabelo. Vereadora Tânia Bastos. Vereadora Patrícia está impedida. Vereador Jorge Manaia também está para o Conselho de Ética, não? Doutor Jorge Manaia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do vereador Leonel Brizola Neto. Obrigado. Alô. Obrigado, senhor presidente. Eu queria pedir um minuto de atenção aos nobres colegas dessa casa. Por conta, faleceu o grande amigo e companheiro, fundador do PDT, ex-vereador desta casa, professor Emir Ahmed. Faleceu nesse final de semana passado. Se o bispo for candidato, Perdão, senhor. Podemos destacar na sua história ter sido um grande diretor do Sindicato dos Professores, o Simpro, Rio de Janeiro, nos anos 59, 61, 63 e 65. Um grande lutador pela democratização do nosso país na luta contra a ditadura. O professor Emir Ahmed se autodefinia como um comunista histórico, não institucionalizado. Junto com meu avô, Leonel Brizola, construiu o PDT, senhor presidente. Por isso, considero a sua participação e militância na educação fundamental na vitória companheira de Brizola de 1982, culminando com sua eleição para vereador por 2 mandatos nesta igreja casa. Naquela época, ele notabilizou-se por ter exercido com ética, transparência e credibilidade seus 2 mandatos de vereador pelo PDT, em especial sua defesa da escola pública, dos professores e do projeto educacional do governador Leonel Brizola, os CIEPs, que caracterizou-se como uma de suas marcas nesta casa. Sua última batalha foi agora na campanha para eleger Dilma presidente, tendo um papel destacado na área de educação e cultura. O professor Emir Ahmed também era escritor, destacando-se, entre outros, a visão dialética e o estado da terra entre os povos. Diante do exposto, nobres vereadores, e considerando que a casa encontrava-se em recesso, por conta do carnaval também, no dia do seu falecimento, vimos pelo presente apresentar nossos mais elevados sentimentos por esta perda irreparável. É uma homenagem da bancada do PDT, é uma homenagem, eu acho que de todos os vereadores desta egrégia casa. E, presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para o nobre colega. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre vereador, ratificamos tudo dito por Vossa Excelência. Efetivamente, Emir Ahmed foi um homem público de escola, merecedor do nosso respeito, do nosso carinho, da nossa admiração. Foi um grande parlamentar, integrou a composição da Câmara por 2 vezes. Tivemos a honra de trabalhar ao lado do Emir Ahmed, integrar a bancada do PDT à época. Então, naturalmente, em relação a isso, vamos propor um minuto de silêncio pela passagem de Sua Excelência. Ricardino, fala contigo depois.
chegar no plano diretor? Não vai dar, não. 8, não vai dar. Vai cair? Não, vamos votar, vamos votar. Então tá longe o veto do plano? Vamos deixar para amanhã, para dar tempo de organizar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem são os candidatos a integrar o Conselho de Ética? Eu tenho aqui registrado o nome dos vereadores. Paulo Messina, Dr. Ivani de Mello, Professor Washington, Tereza Berger, Sônia Rabelo, Tânia Bastos, Dr. Jorge Manaia, Rosa Fernandes. Quem são os outros? 2. 8. Doutor Jarim, quais eram os outros 2 que apresentaram? Já falei, o vereador Paulo Messina está aqui. Tio Carlos. Está faltando 1. 9. 9. São 10. São 10. Total são 10. Bem, vamos submeter ao processo de votação. Os que estão se habilitando como candidatos e, eventualmente, mais algum outro vereador que seja votado, os vereadores Paulo Messina, Dr. Ivani de Mello, Professor Washington, Tereza Berger, Sônia Rabelo, Tânia Bastos, Jorge Manaia, Rosa Fernandes, Tio Carlos. Podemos começar a votação? Votação liberada. Não. 44, quem é 44? Rosa. 49, Tereza. Só pediu para esperar um pouquinho, para ver se alguém... Gosto que número.
A presidência vai encerrar a votação. Todos os vereadores presentes votaram. É encerrada a votação. A conclusão do processo de votação resultou no seguinte: Dr. Jorge Manaia, 7 votos. S. Ferraz, 6 votos. Rosa Fernandes, 5 votos. Professor Washington, 5 votos. Tereza Berger, 5 votos. Empataram com 4 votos. Sônia Rabelo, Tio Carlos e Paulo Messina. Dessa forma, integram como membro efetivo Sônia Rabelo e Tio Carlos. Fica como suplente vereador Paulo Messina, 4 votos, doutor Ivani de Mello, 3 votos, Tânia Bastos, 1 voto. 3 suplentes. Suplente, vereadores Paulo Messina, doutor Ivani de Mello e Tânia Bastos. Efetivo, doutor Jorge Manaia, S. Ferraz, Rosa Fernandes, professor Washington, Tereza Berger, Sônia Rabelo e Tio Carlos. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 114 de 2009, de autoria da vereadora Tânia Bastos, que dispõe sobre a cobertura das quadras poliesportivas em próprios municipais destinadas às atividades educacionais, desportivas e de lazer do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pela rejeição do veto total. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira pendente para emitir o parecer o seu presidente, vereador professor Washington. Professor Washington, para emitir o parecer da Comissão de Orçamento ao veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto número 114, de 2009. Parecer favorável. Parecer favorável. Pela rejeição. Pela manutenção do veto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Primeiro veto da pauta, da ordem do dia. Votação liberada. Deixa eu ver depois.
Encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim nenhum senhor vereador, não 28 senhores vereadores. O veto está rejeitado. Declaração de voto, senhor Segue presidente. a promulgação. Declaração de voto. Para a declaração de voto, a nova vereadora Tânia Bastos. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer aos meus pares também, porque foi unânime, né, a votação contra a derrubada do veto do prefeito, mas também quero aqui acrescentar que é de grande valia esse projeto, porque, na verdade, as escolas que serão ainda construídas é que estariam dentro desse projeto de lei. Não estou pedindo para ser feito agora, nas escolas existentes, mas posteriormente que serão construídas. E isso é importante porque a verdade é que nós sabemos que nas comunidades, por exemplo, né, algumas escolas, a maioria delas, como todas, talvez até todas, não tenham essa cobertura. Eu vejo muitas das vezes o prefeito fazer reforma de praça, reforma de quadra, reforma de campo, e tem a preocupação até mesmo de atender aquela população carente que está pedindo com uma cobertura. Então, o que custa o prefeito agora, mediante esse projeto, quando for fazer as escolas, nas quadras que estiverem, essas escolas forem cobertas. Não custa nada para a prefeitura dar pelo menos uma dignidade, um lazer melhor para as nossas crianças. Obrigada, senhor presidente. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência em discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1820-A de 2008, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de processo de sanitização dos locais que especifica. Pendente parecer da Comissão de Finanças. Para emitir o parecer, o nobre vereador, professor Washington. Não estando presente, o nobre vereador, doutor Carlos Eduardo. Rejeição ao veto, senhor presidente. É o Parecer pela da rejeição do veto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim. Um senhor vereador. Não, 26 senhores vereadores. O veto foi rejeitado. Segue a promulgação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre vereador S. Ferraz. Senhor presidente, senhoras vereadoras, é o que me traz aqui, senhor presidente. É um fato que já se passou, mas é um fato importante para a Câmara Municipal. E não só para mim, mas para todos os vereadores, né? Para a nossa instituição, principalmente. É dizer que eu saí numa operação, com uma lei que eu tenho, da espuma, e fui surpreendido com uma liminar
do Supremo Tribunal Federal, na qual a Câmara Municipal não foi informada pela Procuradoria do município. Uma coisa que nos preocupa, porque o município não passa para a nossa Procuradoria da Câmara as informações que tem no Supremo. E o vereador fica sem saber se, na realidade, a lei dele está valendo. E o absurdo maior é que a Câmara também, a nossa Procuradoria, não tem conhecimento dos fatos que estão acontecendo, que é um desmazelo total dos procuradores do município. E eu quero parabenizar nosso procurador, doutor Sérgio, pelo tempo todo em que ele ficou nos ajudando, nos dando assistência, indo à prefeitura para discutir com os procuradores de lá, porque como é que os secretários não sabem que tem uma liminar proibindo aquela lei de 98? E como é que o vereador vai saber se, na realidade, as suas leis estão em vigor? Então, é preciso que a Procuradoria do município tenha mais responsabilidade e mais respeito com essa casa, porque essa casa é a casa de leis. E eles têm que, por obrigação, nos informar aquilo que eles foram informados. E quando ela vem do Supremo, a nossa Procuradoria não sabe. Tem que esperar a Procuradoria do município nos informar. Então, a gente fez um aparato total na cidade e nós não sabíamos disso. Quer dizer, a nossa Procuradoria aqui, eu tenho que agradecer, porque nos deu o maior apoio, nos brigou. A TV Câmara, por sua vez, também conseguiu colocar na programação o nosso vídeo, as nossas apreensões, mas é preciso, senhor presidente, que os procuradores do município tenham mais responsabilidade com essa casa. Eles precisam, na realidade, avisar aos vereadores, à Câmara, o que está acontecendo em Brasília. E eles, de forma alguma, nenhuma vez justificou o que estava acontecendo com a liminar, que tinha sido avisada à prefeitura. Quer dizer, e nós fomos para a rua, os secretários municipais vão para a rua, botamos uma operação, e uma operação que nem a Procuradoria do município avisou os seus secretários que ele não podia ir para a rua porque tinha uma liminar. Quer dizer, olha o absurdo que acontece na Procuradoria do município. Eu não sei o que é que eles fazem. Eu quero aqui dizer o seguinte, claro que a empresa, se entrar na justiça pedindo indenização do seu material, eu acho que o prefeito tinha que descontar do salário deles, cada um, aquilo que a prefeitura tinha que pagar, porque eles têm por obrigação a estar sempre em contato com a Procuradoria da Câmara, informando todo o acontecimento com as leis dos vereadores. Os vereadores é que fazem muitas leis, mas quem sabe se as leis estão em vigor, se as leis realmente estão funcionando? Isso é uma coisa muito grave para nós vereadores, né, e para a Câmara Municipal. Eu gostaria que o presidente cobrasse da Procuradoria essas informações, porque a nossa Procuradoria da Câmara foi sensacional, todo o apoio que nos deu, redigiu uma procuração, fez uma liminar também, olha, da melhor qualidade. E eu acho que eles podem muito bem, se quiserem, até vir com a nossa Procuradoria, que aprenderam alguma coisa. Não adianta eles só estar lá para passar, para vetar aquilo que os vereadores fazem aqui na lei. É preciso que eles também façam esse trabalho. Eles não fazem esse trabalho para a Câmara. Muito obrigado, presidente. Bem, passa-se a matéria seguinte, em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 613 de 2010, de autoria do senhor vereador Eliomar Coelho, que reconhece como logradouro público, sob a denominação de Largo dos Serventuários da Justiça, a confluência das travessas do Paço e Natividade, centro, área da primeira região administrativa, pendente de parecer
da Comissão de Mérito. Para emitir parecer, a nova vereadora Tereza Berg. Pela rejeição ao veto, senhor presidente. Pela rejeição ao veto. É o parecer. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Como voto, senhores vereadores. Como voto, senhores vereadores, Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Carlos Caiado, Chiquinho Brazão, Dr. Fernando Moraes, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Dr. Jorge Manaia, Elton Babu, Ivani de Melo, João Cabral, Jorge Braz, Jorginho da SOS, José Everaldo, Marcelo Ará, Marcelo Piuí, Patrícia Morim, professor Washington, Roberto Monteiro, S. Ferraz. A presença vai encerrar a votação. É encerrada a votação. Votaram sim, nenhum senhor vereador. Não, 28 senhores vereadores. E o veto foi rejeitado. Segue a promulgação. Passa-se a matéria seguinte. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 635/2010, de autoria das comissões de Administração e Assuntos ligados ao Servidor Público, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e de Justiça e Redação, que altera a Lei nº 3.430, de 28 de agosto de 2002. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Para emitir o parecer, o nobre vereador professor Washington. Não estando presente, para emitir o parecer, o nobre vereador doutor Carlos Eduardo. Presidente, rejeição ao veto é o parecer da Comissão de Orçamento. O parecer é pela rejeição do veto. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores. Encerrada a votação. Votaram sim, um senhor vereador, não 28 senhores vereadores. O veto está rejeitado, segue a promulgação.
Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 733/2010, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo, que dispõe sobre a obrigatoriedade das salas de cinemas promoverem a higienização dos óculos e equipamentos utilizados na apresentação de filmes em terceira dimensão, 3D, e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Votação liberada. Encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim. Um senhor vereador, não 28 senhores vereadores. O veto foi rejeitado, segue a promulgação. Refazendo a fala, voto do vereador Argimiro Pimentel, não. Refazendo total de 29 não. Passa-se a matéria seguinte. Para a declaração de voto, nobre vereador, Dr. Carlos Eduardo. Senhor presidente, vereadores e vereadoras desta Casa de Leis, agradeço imensamente a derrubada desse veto, que visa unicamente evitar a chaga de conjuntivite e doenças oftalmológicas que vêm sendo disseminadas nos cinemas que usam esses equipamentos sem a devida limpeza. E rogo ao prefeito Eduardo Paes que sancione e que não argua a inconstitucionalidade, porque não há nada de inconstitucional nesta lei. Muito obrigado, senhor presidente. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 623/2010, de autoria da Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura, que determina aos bancos obrigações relativas ao atendimento dos usuários nas agências bancárias situadas no território do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação.
A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 2 senhores vereadores, não 28. O veto foi rejeitado. Segue a promulgação. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 332-A de 2009, de autoria do senhor vereador Bencardino, que tomba por seu valor histórico, cultural, social e de lazer a Associação dos Servidores Públicos, Clube Municipal, no bairro da Tijuca, na 8ª Administração Regional do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Pendente parecer da Comissão de Mérito. Para emitir o parecer, o nobre vereador Jorginho da SOS. Pela rejeição, o veto. Parecer pela rejeição. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Votou sim um senhor vereador, não 29 senhores vereadores. Consignando o voto da nobre vereadora Sônia Rabelo. Como vota Vossa Excelência? Não. Então, refazendo a fala, vereadores Sônia Rabelo e Marcelo Puí estão votando não. Então, 31 votos não e 1 voto sim. O veto é rejeitado, segue a promulgação. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial, em regime de urgência. Em discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 213, de 2009, de autoria do senhor vereador Paulo Pinheiro, que determina a prévia apresentação dos contratos a serem celebrados pelo Poder Público à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Pendente parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Para emitir o parecer, o nobre vereador Dr. Carlos Eduardo emitiu o parecer. Comissão de Finanças. Ao veto do vereador Paulo Pinheiro. Pela rejeição ao veto, senhor presidente. O parecer pela rejeição ao veto. Em discussão a matéria. Encerrada a discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação.
presença vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 3 senhores vereadores, não 11 senhores vereadores. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presença, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.